sob a ira de Deus, Deixa-me ligar aqui, irmão. um Deus irado, porque é difícil entender o Deus que se ira todo dia. Ira, não é? Não, a ira dele é absolutamente definida pela distância que a pessoa tem, Estar sem Deus. Está sob uma ira. Né? Você está sem a misericórdia. Olha, irmãos, nós estamos ligando. Estamos ligando. Né? Sim, acho que está bom. Estamos ligando aqui. Tem aqui. Você quer mostrar? Você quer passar um pouquinho? E hoje a gente está muito feliz, né? Porque nós estamos com a irmã Sheila aqui. Vocês vão poder ver. Essa é a câmera. Vocês, hoje ela não está no Rio, nem o Glenn. Eles podem fazer um oi para quem está lá. Oi. Olá. Quem está lá? Mas tudo bem. Hoje eu estou aqui. Mas a gente começou tudo isso pensando nessa dimensão de Cristo que Ele quer muito passar para nós, para percebermos em Deus não há uma geografia, né? Não há uma geografia, não há um elemento que distingua um lugar de outro. Todo o lugar é um lugar de nós estarmos percebendo como possibilidade de Deus, como realidade de Deus. Então não há um lugar específico. O povo dele está espalhado como sal da terra, né? Luz do mundo. Então essa percepção era muito fácil para os primeiros irmãos nossos. Eles viam muito claramente essa grandeza. Eles não ficaram imaginando. Eles vieram de uma formação, de preparação para essa grandeza, e aqueles que receberam isso, receberam com um coração aberto, receberam com um coração alegre, de perceber que finalmente chegou o dia do cumprimento dos salmos, né? E que o óleo que descia pela barba de Arão, ele vai dar, essa expressão significa do norte até o sul, quer dizer, toda a extensão do mundo é alcançada. Esse é um dos textos mais amplos, de amplitude missionária que tem, mostrando que o alvo de Deus é alcançar o mundo inteiro, né? E todo o povo de Deus vai ser conduzido nessa dimensão. Então se cumpriu em Cristo, e na formação daquele corpo de Cristo, que entra dentro do momento último, né? Momento último, as coisas, elas estão apresentando o seu fim. Tudo apresenta o seu fim, né? O fim de todas as coisas é o próprio Criador das coisas. Então há uma escatologia em tudo. Então todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele e para ele. Então quando nós vemos a presença do Espírito de Deus na Terra, ele está começando um momento de epílogo da história, de finalização de toda a história, de condução de tudo para tudo ser entregue às mãos de Cristo. É o Espírito Santo que organiza e orienta a escatologia. É ele que começa o último dia, né? E o povo de Cristo é o povo do último dia, porque o Espírito leva a gente assim. Então essa grandeza é tamanha que não há como reduzir isso a nada, a qualquer ambiente geográfico ou qualquer ambiente local. Isso não. A amplitude dessa percepção é tamanha que todos aqueles cristãos que no início da mensagem, lá em Atos 2, eles ouvindo a palavra de Deus, foram tocados pelo Espírito Santo e se converteram ao Senhor, foram alcançados por essa chamada de Deus, do Criador do Universo, né? Que organiza as coisas para Ele mesmo. Então eles saíram de Jerusalém e voltaram para suas terras como cristãos. E ali você tem o nome de várias nações. Vários deles ali se tornaram pessoas de Deus. E eles não foram para suas terras imaginando nada além de serem eles os santuários
do Espírito. Eles eram o santuário. Essa coisa só foi embaçada lá com Constantino, mais ainda, né? Aí que o pessoal começou também, os cristãos, imaginarem-se dentro de um sistema semelhante ao de Roma, que você de tanto vê. Olá! Oi, Tia Bá! Boa noite! Olá! Aí está a Tia Bá, aí está a Poxa, irmã. diferente? Sim, Tia Bá. Tudo bom? A irmã. Qual é o nome? Nair! Isso, desculpa, irmã Nair. Irmã Nair, sentem aqui. Deixa eu me apresentar o Glenn. Peraí, dá licença. Vou botar isso aqui. Me apresentar a irmã Sheila. Nossos irmãos que chegaram hoje, Muito prazer. ontem. Dos Estados Unidos? Não, chegaram do Rio. Cheguei ontem. O Glenn é Bem, dos foi, Estados Unidos. querido. Tá bom? Você é americano, Sheila? Não, não. Irmã, filho. Ah, E aí, irmã? é. Chegou bem? Tem, graças a Amém. Deus. Amém. Amém. Deixa eu dar um beijinho no Dá Felipe. um beijinho, Felipe. Ele agora aceita, né? Eu acho que Agora eu não gosto quando era mais. criança não aceitava. É. Fugia. Senta aqui. Eu beijava ele e fazia assim. É. Ele não Agora ele já está aceitava. moço. Então, queridos irmãos, é tão precioso que o nosso coração. Oi, Já oi, pra quem Margarida. chegar que tá atrasado. Amém, Margarida. Margarida, deixa eu me apresentar a irmã Sheila Oi. e o Glenn. Oi. Bem, Bem? Filho, chegou bem também? Cheguei. Sim. Sente aí. Na frente do pastorão. Não, pode, não tá na frente. Ah, tá na frente mesmo. Obrigado, Margarida. Obrigado. Margarida estava lá na fila do iPhone, né, Margarida? É, mas eu não comprei. Não comprou. Lá em Boston, lá. É. Não. Depois eu compro. Depois você compra. Eu compro é, da que eu aprendi. das tuas aventuras, né? Mas olha, irmãos, a compreensão da mente de Cristo, a compreensão da mente de Cristo, ela só cabe em nossa mente pela ação de Deus, do Espírito, né? Então, Deus, com aquele amor, com aquele cuidado, né, que Ele tem, então, assim, a primeira coisa que Deus fez foi tentar, né, entre aspas, assim, fazer uma tentativa de alcançar o nosso coração, que a gente escolheu cada um ir para um lado, né? E Gênesis 3, que é a narrativa dessa desgraça na humanidade, que inverteu tudo, né? O ser humano, a partir da ausência que ele quer de Deus, ele quer ficar longe de Deus. Gênesis 3 é a grande degradação humana, quando ele imagina que pode viver a sua condição sem Deus. Então ele acreditou nisso. E assim ele foi, né? Então essa história de Gênesis 3, para mim, ela é contada com tanta profundidade em Lucas, quando Jesus fala daquela parábola que a gente chama de filho pródigo. Sabe a parábola do filho pródigo, né? Todo mundo chama de parábola do filho pródigo. Alguns pensadores têm tentado alertar para que o nome dessa parábola deveria ser a parábola do pai amoroso, né? Porque ali, de fato, Jesus está tentando expor o que estava no coração de Deus quando ele viu a humanidade, né, como aquele filho mais novo da história, simples de contar, que Jesus contou. Ele disse para o pai dele, olha só, né, Jesus teve que compor uma história que mostrasse um dos absurdos daquele momento, que é um filho mais novo passar por cima da primogenitura de autoridade do outro filho mais velho, e ainda com o pai vivo, dizer para o pai assim: me dê aquilo que me cabe, porque eu vou embora, né? Quer dizer, isso era chocante para aquele momento da história quando ela foi contada.
Talvez hoje ninguém ligue para nada. Filho não é mais filho de ninguém, pai não é mais pai de ninguém, irmão não é mais irmão de ninguém. Quer dizer, hoje tá, não sei o que poderia causar impacto no coração hoje humano, mas pelo Espírito Santo, essa história ficou gravada nas Sagradas Escrituras. Porque mesmo com a sociedade do jeito que está hoje, ela vai causar impacto. Ela vai. Né? Então, Jesus estava tentando contar ali que a humanidade escolheu ir embora com a sua parte da herança que ela possuía. Que parte da herança que ela possui? Ela possui inteligência. Olha, o ser humano até é inteligente, né? Possui habilidades, ele consegue estudar, ele consegue fazer coisas. Olha quanta coisa o ser humano faz: lâmpada, faz livro, faz negócio assim, ó, pedestal, faz isso, ó, ele faz um monte de coisa, né? Embora essas coisas estejam sendo afetadas já por essa distância, como esse moço da parábola, ele foi cada vez ficando pior. Parece que Jesus está tentando dizer: a humanidade vai cada vez ficar pior. A história vai... Oi? Vai ficar aquilo lá, aquela degradação. Coisa do porquinho, né? É aquela coisa do porco. Né? Chegou até aquele ponto, não é? Que a identidade humana ela é perdida, em que o moço ele chega ao ponto de dizer assim, lá a história de Jesus, numa maneira simples de contar, de que aquele moço, a situação dele era tão grave que ele queria comer as comidas dos porcos. E ele até pensou: se eu fosse um porco eu ia gostar. Não é? Então o negócio é absolutamente degradante. A humanidade ia chegar num ponto de degradação tal que para os porcos é bom bolota de porco. Lavagem é bom para porco, não é? É bom. Eles engordam, né? Ficam prontos para ser mortos. Para virar pernil assado, presunto, né? E virar aquele negócio. Aquelas coisas, né? Sei lá. Então, enfim, os porcos morrem. Bacon, né? Oi. Boa noite. Entrem. Olá. Olá, queridos. Olá, queridos. Irmão Leandro, irmã. Que bênção. Aqui está a irmã Sheila. Irmão Gleice, estou apresentando. Porque eles moram longe e conseguiram chegar. Oi. Pedro! Esther! Tudo bem, Esther? Tudo bem? Oi, irmão Jade. Aqui está o Glenn e aqui está a irmã Sheila apresentando para vocês. E também ali junto com o Leandro. Como é que eu esqueci o nome da mãe? Francisca. Graças a Deus. Estão aqui. Irmãos Sandro, estão bem aí? Então, né, irmãos queridos, assim, o cuidado de Deus, quando Jesus está lá em Lucas, falando daquela parte ali, da parábola, do que a gente conhece como filho pródigo, né, eu imagino que Jesus está procurando explicar para nós Gênesis 3, do jeito do coração dele. Sabe o que aconteceu em Gênesis 3? Quase ninguém sabe, né? Aí Jesus explica Gênesis 3 em Lucas 15, né? Lucas 15 já é mais conhecido, até dizem aí o pessoal das editoras mundiais que a porção da Bíblia mais traduzida do que a própria Bíblia no mundo é a parábola do filho pródigo, né? Oi? Cadê aí o Daniel? O Daniel está lá. Samuel! Está acordando, meu filho? Né, queridos? Assim, o grande alvo de Deus é jamais perder a família dele.
Sabe? Deus nunca quis perder a sua família. Aqueles que Ele fez, aqueles que Ele amou e fez a imagem e semelhança dEle. Né? O ser humano, ele é diferente das estrelas. Tem gente que fala assim, nós somos feitos do pó das estrelas. É um jeito de ver a vida, né? Aí fica meio romântico, assim, meio poético. É um jeito de ver. De fato, somos pó. E pó das estrelas. É o Higgs. É o bóson. É o bóson do Higgs, que a gente sabe que, de fato, eles estão achando o pó. Né? É o físico e o espiritual. Exato. Que você tem que pensar mais sobre isso. Né? Claro, há uma distinção. Então, o Sol está lá, brilhando, as estrelas estão lá, brilhando. Né? A pedra está ali fora, em todo lugar, os meteoros. Isso tudo é composto de algo que a Bíblia chama de pó. Existe uma palavra na Bíblia para definir, no texto hebraico, algo extremamente pequeno, né? Que alguns cientistas chamaram de bóson. Né? É extremamente pequeno. Oi, irmã Sinésio. Bem? E isso é uma matéria. Aqui está a irmã Sheila. Viu, irmã Sinésio? Aqui está a irmã Sheila. Aqui está o irmão Glenn. Aí. Irmã Sinésio. Está vindo, amém. Aqui estão as cadeiras. A palavra hebraica aqui define muito pequeno, né? Você estava falando. A palavra hebraica, eu preciso lembrar. Não, mas a palavra hebraica, então, que define o muito pequeno é pó. Em hebraico, eu sei, só que eu esqueci. Mas eu vou ver. O significado é assim, traduziram por pó. Mas a melhor tradução, irmãos, está vindo na minha cabeça e vai. Está vindo e vai. É uma coisa quântica. Não, partícula. Pode ser deveria ser traduzida por partícula. Né? Partícula. Mas em hebraico tem um nome lá. Mas não precisa tanto saber hebraico. É só saber que Deus está afirmando a mesma coisa que o Higgs. Né? O Higgs. Quase ninguém sabe do Higgs. Mas o Higgs é um cara que inspirou uma turma aí. Né? Uns 10 mil caras, cientistas bons. Até do Brasil tem cientistas, até do Brasil. Oi, Daphne, Darlan. Aqui está o Glenn, aqui está também a irmã Sheila. Olha, irmãos, eu vou representando, vocês não se preocupem. E esse negócio todo, irmãos, que Deus cuidadosamente, né? Cuidadosamente nos fez. Quem tiver a chance de pesquisar aí no hebraico, pode achar lá a palavra pó e vai descobrir que Deus está tentando dizer que já, desde sempre, Ele fez as coisas assim mesmo, usando matéria, partículas. Né? E outro dia nós vimos aqui juntos que essas partículas foram feitas por Deus com um propósito temporário. Temporário. Todas as partículas são temporárias. Não são eternas. Não são eternas. O que as partículas contêm nelas mesmas? A afirmação de que são temporárias. Então, se uma pessoa se dedicar a examinar as partículas, como o pessoal do Higgs, né? E esses cientistas que estão lá na França, que fizeram aquele anel imenso e jogaram as partículas para explodir até achar o bóson, e fizeram isso mesmo. Eles acharam essas partículas menores do que o átomo, menores do que chegaram no bóson. É o super pequeno, aquele negócio que gira a velocidade da luz. Que algumas pessoas disseram que o mundo ia ser engolido por aquilo ali. Né, irmãos? Ia ser um negócio assim, auto-engolido. Né? Mundopófago. É um negócio teopófago. A gente ia ser engolido por nós mesmos. Então, fizeram isso daí. Superacelerador. Superacelerador partícula, né? Então, esse negócio aí, irmãos, trouxe a nossa ciência do século nosso que estamos, a visão de que realmente tudo é de partícula. Né? Aí agora o Hawkins, ele está dizendo assim, chegamos na partícula e
não tem nada. Né? Quer dizer, não tem nada, o que significa? O que você esperava? Eles esperavam um conteúdo na partícula tal, um conteúdo inteligente, que a partícula fosse suficiente para gerar esse universo que está aí. E eles não encontraram isso na partícula. Não. Então, o próprio Hawking, ele disse assim, nós, para entendermos o nosso universo, nós precisamos de uma outra plataforma. Outra. Porque a nossa só vai fazer a gente chegar no pó. Né, irmãos? Irmãos, se nós pegarmos um pedaço dessa parede aqui, ó, aqui, e a gente começar a quebrar essa parede, se você quebrar toda ela até virar pó, você acha que nesse pó vai estar no pó contido a inteligência para construir a casa? O pessoal acha, irmãos. O pessoal acha, ou pelo menos achou até agora, que o pó é suficiente para se autoconstruir. O irmão Leandro trabalha com material de construção. Eu acho que ele é melhor do que eu. Ele pode dizer se lá, no monte de pó que tem lá, ele se autoconstrói uma casa. Não. Né, irmão Leandro? Não é possível. O pó pode ser até comprado em forma de tijolo, em forma de ferro, em forma de cimento. Mas é preciso que haja um trabalho inteligente de pessoas, de engenheiros, de construtores. É claro, é uma coisa óbvia que a mentalidade da gente não duvida disso. Né? Se você quiser conversar com o construtor dessa casa aqui, não vai na parede e fica falando assim, ó, olha, eu queria conversar com você um pouquinho. Né, irmãos? Já pensou se você chega aqui na parede? Eu queria conversar um pouquinho com você, ele pode? Irmãos, isso é meio esquisito. Eles vão achar que a gente vai ficando louco, não é mesmo? O construtor da casa não é a parede, mas é alguém que tem inteligência, que fez, que construiu, né? Então, ao longo do tempo, o problema que tem sido chamado a atenção, inclusive de um dos Nobel de Literatura de 2003, ele disse o seguinte, assim, ó, infelizmente, Nobel de Física, ele disse assim, olha, infelizmente a ciência, ela está sendo feita pelos cientistas, infelizmente, irmãos, infelizmente a ciência está sendo feita pelos cientistas. O que ele quer dizer com isso? Que a perda do próprio material de pesquisa, que é aquilo que se pesquisa, foi perdido, porque hoje é a consciência de homens que formaram o patamar até onde eu posso pensar. Mais do que aquilo, eu não posso pensar. Entende isso, irmãos? A política é feita pelos políticos e não por aquilo que é maior do que os políticos. A teologia é feita pelos teólogos e não pelo objetivo da teologia. Sabe quem é o objetivo da teologia? É Deus. O objetivo de tudo é Deus. Mas os teólogos fizeram a teologia e ninguém pode pensar mais que os teólogos, irmãos. Isso é terrível. Isso é um suicídio da humanidade. Nós chegamos a tal ponto que qualquer área do pensamento nosso, o máximo que a gente obtém é nós mesmos. Porque nós mesmos limitamos a nós mesmos. É terrível, não pode ser assim. Né? Isso começou em Gênesis 3. Que Jesus, com um jeito amoroso e cuidadoso, ele tentou e quis falar para nós em Lucas 15, que a humanidade se separou do seu Pai, do seu Deus, se perdeu e foi embora. Entende? E foi embora. E cada vez que passava o tempo, ela ia ficando pior e perdendo a sua herança. Não diz o texto de Lucas 15 que ele perdia a sua herança conforme passava o tempo? Então toda a capacidade que o ser humano tem de pensar,
né, de trabalhar as suas construções, as suas ideias, tudo, toda a construção humana, ele foi perdendo. Ele não consegue mais utilizar nem mesmo os atributos que foi dado a ele por Deus. O ser humano é capaz de pensar, irmãos. Então ele foi perdendo isso ao longo da história, chegando a esse ponto de não permitir ninguém pensar além. Então toda a interpretação de vida, toda a interpretação de ciência, de política, de teologia, tudo é delimitado pelo próprio ser humano. Então Deus está tentando dizer que esse tipo de degradação, Jesus está tentando contar essa história, que lá em Lucas ele diz que nós chegamos ao ponto quase do animismo, animalização. Nós chegamos ao ponto mais baixo da degradação, né? Então, aí existe uma graça, né, muito além da nossa compreensão, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, tá bom, a gente tem pó e tudo mais, mas esse pó que temos, ele já é de tal maneira diferenciado que ele é parte do nosso ser. Então, quando Deus nos tomou e fez, ele nos deu do seu próprio Espírito. Então, o sol, ele não pode falar, ele só fica explodindo lá, né, irmãos? Todo tempo. O sol fica explodindo. A lua, com aquela luz, metade luz, metade não. Enfim, cada elemento tem a sua glória, de manifestar a sua glória. E eles fazem isso com todo o coração deles, por exemplo. Outro dia, falando isso, tem um salmo que diz que as montanhas batem palmas para Deus. Lembra isso? Isso é uma alegoria mesmo, né? Não sai uma mãozona da montanha batendo palma, claro. Mas a montanha bate palmas, isto é, ela age com todo o amor que ela tem de ser montanha e se expõe como montanha. Diante de Deus, as florestas e tudo que há, o próprio universo criado, os céus e a terra, manifestam a glória de Deus neles. Isto é, eles agem de todo o seu potencial, sem restringir nada, até o fim do seu tempo. Eles agem com todo o potencial, sem restringir nada. É claro que o ser humano é o único que restringe. Está totalmente restrito, né? Mas a glória dos elementos é manifestar com todo o seu potencial aquilo que são. O ser humano, né, qual é a glória do ser humano? Qual é a glória humana? Né? O nome do ser humano mostra a sua glória. A glória do ser humano vem de humildade. Humildade, humus. A nossa glória é ser humus. Isto é, terra boa, preparada por Deus, para receber as coisas de Deus, para dialogar com Deus, de termos uma relação com Deus. Deus nos fez para Ele. Todas as coisas que existem, elas um dia vão terminar, irmãos. Mas nós não vamos terminar. Nós vamos para a eternidade. Nós vamos estar, isto é, estamos de alguma forma já na eternidade. Já estamos, quando nós estamos em Cristo, já estamos nos lugares eternos. Mas Jesus está tentando chamar o ser humano a essa percepção maior. Isso só é possível se Ele nos alcançar, se Ele tocar a nossa vida. Se Jesus chegar até nós e dar a nós a perspectiva real das coisas, Ele mesmo. Então, Jesus disse que o filho pródigo, o mais novo, se lembrou, né? Ele se lembrou. Se lembrou! Irmãos, quando é que alguém se lembra de Deus? Né? Quando Deus toca naquele coração, naquela vida, naquela pessoa. Ele se lembrou e ele começou a tomar o caminho de volta.
né? Começou a querer voltar. E então a gente sabe a história. Ele preparou todo um processo de retorno, né? Quase definhado como perda absoluta de identidade, né? Embora hoje, dentro também de Romanos 1, a gente observa que a humanidade ela caminha numa perda de identidade também quase absoluta. O ser humano já não sabe mais quem é. É possível que a gente encontre pessoas que a definição que ele tenha de si mesmo não corresponda com a verdade, né? A definição que a pessoa tem de Deus não corresponde com a verdade. Ele imagina lá a cabeça dele um Deus. Temos falado muito isso. A definição que a pessoa tem de política, de ciência, nada corresponde com a verdade. E Jesus disse isso na parábola. Ele disse, vai perder o significado mesmo. Vai perder. Então é hora, é urgente que o ser humano, se quiser de fato viver dentro de casa, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com o seu irmão, seja lá com quem for, com colegas, ele precisa muito de Cristo, porque senão ele vai viver uma desgraça de vida. Irmãos, a gente não vai ser a pessoa que Deus quer que a gente seja, ou que a dignidade humana poderia chegar a viver por Deus, né? Então Deus, Ele alcança as pessoas, Ele trabalha de tal maneira, Ele opera de tal maneira a nossa vida, né, que Ele dá vida a nós. Ele dá essa vida. Nós estamos caminhando num processo tal, dentro dessa existência, de uma situação de afastamento de Deus, em que a lei de Deus define isso como morte. É uma pena de morte. É uma pena de morte que a humanidade está nela. Está sob essa pena que vai ser cumprida cabalmente quando houver o dia do juízo de Deus. Essa pena está determinada. A gente morreu. Aí Jesus veio, né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem por que Jesus morreu. As pessoas dizem, por que ele foi lá morrer? Né? Então, não é só isso, ele foi lá morrer. Todo o processo de Deus vir aqui na Terra, na pessoa de Jesus Cristo, né? De se fazer gente, pessoa, como nós nascemos. Jesus também nasceu. Ele se identificou conosco para levar a nossa história com Ele lá até a morte. Então, quando nós somos alcançados por Cristo, nós vamos segui-lo, né, até na morte. Então, a morte de Cristo, a morte em Cristo, significa que nós estamos sendo mortos também. Sabe quando tem uma lei que pesa sobre alguém? Uma lei, né? Por exemplo, tem uma lei, né, para pegar alguém que errou. Aí chegam os oficiais de justiça e dizem assim, cadê aquela pessoa? Tal. Aí eles vão dizer, está aqui o atestado de óbito. Ele morreu. Aí você acha que eles vão lá no cemitério, pegar o cadáver e levar para a cadeia? Ninguém faz isso. Se ele morreu, acabou o processo sobre aquela pessoa. Não é assim? É assim que é. Morreu, acabou. Aquele processo não tem mais. Como é que nós podíamos ser resolvidos o nosso estado de pena de morte sobre nós? Nós precisamos morrer. Jesus disse que se você não morrer, vai continuar pesando sobre ti o peso da morte. Então você tem que morrer. Mas como que nós vamos morrer? Como que é possível a gente morrer e continuar vivo? Como? Aí você se entrega a Cristo. E quando você se entrega a Cristo, nós morremos com Ele. Nós morremos com Ele. Você vai. Jesus foi o primeiro dos mortos desse tipo. Ele é o primogênito dos mortos. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós vamos lá para a cruz e morremos com Ele. Ele nos levou com Ele na morte. Só que Jesus não ficou morto. Então, quando mortos, quando chegar a lei sobre nós estamos mortos. Mas mortos em Cristo. É a morte em Cristo que nos livra da morte eterna.
É a morte em Cristo. Só que Jesus não ficou morto. Ele voltou à vida, ele ressuscitou. E da mesma forma que ele foi à morte, e nós vamos juntos com ele, quando aceitamos Jesus na nossa vida, nós somos levados a morrer, para que cesse a morte sobre nós em Cristo. E ele saiu vivo, ressurreto. E então nós também temos essa vida em Cristo, ressuscitados também em Cristo. Quando nós somos batizados, lá em Romanos 6, diz que nós, ao sermos batizados, lá nas águas, nós estamos anunciando o que aconteceu conosco quando nós aceitamos Jesus Cristo em nossa vida. Nós somos batizados com Ele na sua morte. Entende? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos levados à morte junto com Cristo. Essa é que é a morte que nós queremos morrer. Essa é que é a morte que a gente morra, que Deus quer que a gente morra. A morte para nós mesmos. A morte em Cristo. Não aquilo que nós podemos fazer. Isso nós não podemos fazer. Nem uma pessoa que se mata. Isso não é a morte. É a morte em Cristo. Quando nós somos chamados por Deus a ir a Cristo, nós somos chamados a morrer a morte certa. Nós somos chamados a perder essa vida mesquinha, maligna, degradada, terrível. Essa vida que está aí, acabando com todo mundo, que a pessoa não quer morrer. Por incrível que pareça, a pessoa quer resistir a ficar vivo. É essa a vida dele. E quanto mais ele resiste a ficar vivo a vida dele, mais ele está morto. E esse é o morto que está andando aí. Esse é o morto que está andando aí. Né? É um zumbi. É um zumbi que fica aí o tempo todo achando que está vivo e está morto. A pena de morte está sobre ele. A morte eterna. Não só essa aqui enquanto ele está vivo. Mas Deus nos chama, saia dessa morte, venha morrer em Cristo. Venha morrer você que está morto. Aí você vai e morre a morte de Cristo. E quando você se identifica nessa morte de Cristo, assim, levado por Ele lá dentro da sepultura, e você sai também vivo já, desde agora, a vida de Cristo. E então, é a volta para casa. É a nossa chegada em casa de volta. Não tem discurso para a gente apresentar nenhum. É tão somente essa chamada de Deus. Deus nos chama a viver a vida de Cristo. Mas antes nós temos que morrer a nossa vida. Não adianta. Não adianta você querer Cristo sem morrer a tua vida. É impossível. Não é possível. Não, isso aí é mais para frente um pouquinho. Né? Então, o que acontece, gente, é que Cristo, Ele está indeferindo qualquer outro tipo de possibilidade. Qualquer outro tipo não tem como. É nele a nossa morte verdadeira que ocorre, a aniquilação daquilo que é morte em ti. É só em Cristo. Né? E é só em Cristo também que há vida. Então, irmãos, quando Cristo nos chamou assim para... Sabe, irmãos, quando Cristo nos chamou assim para a gente viver nele, né, viver em Cristo, toda essa grandeza da palavra, né, de Deus, que compõe a estrutura de uma vida, que compõe a capacidade de ver as coisas da maneira correta, da maneira certa, da maneira como Deus fez as coisas para elas serem cuidadas. É só dessa forma que uma pessoa, uma nova vida que passa a existir nessa pessoa, ele tem a condição de olhar para a ciência de maneira correta. Qualquer ciência, qualquer uma ciência. Salomão uma vez tentou falar sobre isso quando ele disse que se você quiser se dedicar a qualquer ciência, qualquer uma, o princípio de você estar indo corretamente a lidar com ela, o princípio é o quê? O temor, né? O temor de Deus. Então, não é possível compreender qualquer ciência. É isso que está faltando para o Hawkins. Só que, infelizmente, o Hawkins, ele disse assim, agora, recentemente, essa semana agora, porque 2 semanas atrás, ele estava dizendo que ele era agnóstico. 2 semanas atrás. Ele disse, eu sou agnóstico. Porque ele disse assim, eu não posso dizer que Deus não existe. Porque senão teria que ser Deus.
Como que eu vou dizer que Deus não existe? Ele falou, então eu sou agnóstico, não sou ateu. Mas agora, na última semana, quando ele lançou lá uma entrevista, tem uma entrevista longa dele, está disponível aí na internet, ele está dizendo o seguinte, de fato, o mundo não precisa de Deus para existir. Então Deus não existe. Olha só, irmão, olha o homem é capaz de fazer um sofisma semelhante a esse, assim, quanto é 2 duendes mais 2 duendes? Aí a pessoa fala 4 duendes. Ah, então duende existe. Não, eu falei que 2 mais 2 é 4. Não, mas duende existe, só porque você falou isso. Então o Hawkins fez um sofisma desse. Ele chega ao ponto de dizer, o universo, ele mesmo faz o postulado. O universo não precisa de Deus para existir. Isso ele falou. Né? Então ele é o Supremo. Se alguém diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, não, isso a gente não acredita. Mas se o Hawkins disser que o mundo não precisa de Deus para existir, isso a gente acredita. Né? Isso é um absurdo, né? Mas é assim que é. Então, como ele concluiu que o universo não precisa de Deus para existir, então Deus não existe. Olha só, é uma aberração, uma declaração dessa, né? Aberração. Enfim, tem muita gente que segue o Hawkins hoje em dia, né? Mas, de fato, essas afirmações, elas não correspondem, né, com a verdade. Mas a ciência, para ser trabalhada, a política... Irmãos, a gente vive aí uma época chamada pré-urna, né? Pré-urna. E as palavras das pessoas nessa época, ou principalmente nessa época, né? Até atos dentro de cidades. Tem gente que disse para mim outro dia que seria bom que tivesse eleição todo ano, porque as coisas acontecem na cidade de 4 em 4. Né? Aí vem lá, asfalta uma rua, faz um bueiro, e não sei o que mais, faz uma estrada, né? Faz essas coisas. Mas as promessas, elas beiram a realidades messiânicas. Né? Eles colocam as pessoas, o modo como as pessoas colocam a sua postura política, parece a solução absoluta da sociedade humana. Né? Então, isso está precisando de um acerto. A mentalidade dessas pessoas precisam ser colocadas sob a palavra de Deus, sobre Cristo, dos políticos, dos cientistas, dos músicos, dos artistas, de todas as pessoas, dos teólogos. Irmãos, a teologia, né, a gente estava comentando há pouco, como a teologia ela tornou a mentalidade dos cristãos abaixo da capacidade média, nem medíocre. Se fosse medíocre ainda estava bom, mas é abaixo da mediocridade, porque os cristãos estão formados numa condição tal que eles não podem mais nem pensar se o que eles estão acreditando é certo ou errado. Eles não pensam nisso. Olha, Atos 17, que nós temos de vez em quando sido acessados por essa palavra, né? O Senhor acessa a gente com essa palavra, não é verdade, irmão? Ele toma o nosso coração em Atos. Atos 17. Lá no versículo 11. Olha só, é uma palavra que para nós está muito já usada. Nós estamos sendo tocados muitas vezes por ela. Mas em Atos 17:11 é algo que distingue duas cidades. Né? Uma são os cristãos que moram em Bereia e outros os cristãos que moram em Tessalônica. O pessoal era diferente um do outro, não em fé. Não era a diferença deles, não era da fé. Eles eram a mesma fé. Não é que eles eram melhores ou piores, mas aqui distingue um dos outros. Tem uns cristãos que eram o que mais que os outros? Nobres. Existem cristãos que são mais nobres que outros cristãos. E onde está isso na Bíblia?
Pode falar referência? Quem pode falar referência para mim? Onde que está na Bíblia? Qual é a referência bíblica? Examinado, né? Atos? 17, 11. Todo mundo lembra? Atos 17, 11, lembram? Se alguém perguntar para vocês onde na Bíblia que fala que tem cristãos que é mais nobres que os outros, não vão dizer que é o pastor Heber que inventou. Vão dizer que está lá em Atos 17, 11, certo? Essa palavra nobre é eugenia, no grego, né? Esse eu lembrei. Eugenia, isso é a capacidade da pessoa, o nascimento da pessoa, né? O nascimento dela é de uma caracterização muito, muito ampla, muito forte. Era um bebê forte, sadio, certo? Eugenia, isso ele nasceu forte, sadio. Por que ele era forte, sadio, nobre, portanto? Por quê? Diz aqui que essas pessoas, em relação à palavra, eles receberam a palavra. Então, existem cristãos que são caracterizados por receber a palavra de Deus com muita avidez. Então, desenvolveu neles um apetite pela palavra, uma vontade da palavra de Deus. Isso é eugenia, isso é nobreza. Mas hoje, gente, receber a palavra de Deus com essa avidez, a vontade muito grande da palavra, cada vez está ficando menos. Ela está sendo substituída por uma série de coisas. Depois a gente fala um pouco, mas diz aqui, olha, o que eles faziam então com as Escrituras? Todos os dias. Examinavam, não era isso? Um ato de exame das Escrituras. Eu tenho lutado, e a gente também tem lutado e visto a quantidade de cristãos que a palavra de Deus está cada vez mais distante. Não é um ato de exame da palavra. Talvez, no máximo, leitura. Tem até gente que diz aí, o crente tem que ler a Bíblia. O crente não tem que ler a Bíblia. Nunca ele tem que ler a Bíblia. Em primeiro lugar, ele tem que ser lido pela Bíblia. Ele tem que ser lido, entendendo essa dimensão de que é a palavra de Deus que vai te ler, entendendo essa dimensão aí. A partir daí, você começa o ato de exame. Um exame, que é uma profundidade tal, que não é para você... Sabe esses programas de ler a Bíblia em um ano, irmãos? Abominação, absurdo, sabe? A palavra de Deus tem que ler você. Você tem que ser examinado por ela, todo dia, cada momento ali. Essa foi a falha dos primeiros cristãos, primeira geração pós-apostólica. Só que eles não tinham Bíblias. Eles não tinham, era o período intercanônico, lembra? A gente sempre tem falado isso. Não tinham ainda Novo Testamento. Era difícil ter um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia, Isaías, custava mais ou menos 20 mil reais. Um livro. Quem tinha esse livro era o etíope. Lembra lá em Atos? Lá naquela coisa? Ele tinha um livro da Bíblia chamado Isaías. E ele lia em voz alta. E o Senhor disse para Filipe assim: vai até a estrada de Jerusalém para Gaza, porque lá está deserto. Isto é, lá falta um servo meu. E tem alguém lá, lendo a minha palavra, sendo lido por ela. Vai, Filipe. Hoje em dia o pessoal tem que organizar campanha evangelística, programas missionários, fazer essa parafernália louca. O Espírito Santo simplesmente vai olhar para nós e dizer assim, ó, vai em tal lugar, vá, seja lá uma bênção. É isso que é o programa do Espírito Santo de Deus, é esse. Não é o programa do pastor, não é o programa de uma denominação, não é isso. Quem cuida da eclesia de Deus para ir, Jesus uma vez falou assim, olha, vocês serão, lembra isso? Minhas testemunhas. Né? E vocês vão ser conduzidos pelo mundo todo, não por vocês mesmos. Está lá em Atos, mas pela pessoa
do Espírito, lembra isso? O Espírito Santo há de vir sobre vós. Ele já veio, né? Uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele, conforme Efésios 1,14 diz, Ele é o selo. Ele, o Espírito, é o selo. É Ele que nos guarda e é o penhor, a garantia da nossa chegada no céu. E é Ele que vai conduzir a gente dentro da história do último dia. Nós estamos vivendo o último dia, irmãos. E é o Espírito Santo o maior sinal escatológico que tem. Não tem outro. Já pensou a gente chegar a ponto de dizer que tem outro Salvador além de Jesus? Nós não seríamos mais cristãos. Não seríamos. Se tivesse um corredentor, por exemplo. Tem doutrinas aí que diz que tem uma corredentora. Corredentora. Né? Não tem isso aí. Isso não é ser cristão. Jamais. Corredentora. Isso é um absurdo. Né? Então não existe uma coisa dessa. Já pensou a gente falar que tem um outro que conduz a gente, sem ser o Espírito Santo? Um paráclito? Coparáclito? Coparáclito? Isso é um absurdo. Não existe promessa de coparáclito na Bíblia, irmãos. Tem a festa de Páscoa, que é Jesus. Aí Jesus pegou lá os discípulos e falou assim: a partir de agora, acabou a Páscoa. Acabou. Agora tem um novo testamento no meu sangue. Lembra disso em Mateus 26? Não tem mais Páscoa. Acabou. Porque ela apontava para Cristo. E enquanto naquele mesmo momento em Jerusalém, centenas e milhares de ovelhas eram mortas, Jesus, o Cordeiro de Deus, está dizendo: acabou a Páscoa. Agora eu sou o Cordeiro de Deus me sacrificando lá na cruz. Chegou o dia de Pentecostes. Lá vem o Espírito Santo, conforme promessa. Né? Ele é o que vai conduzir a gente, o povo de Deus, por todo o mundo, por toda a terra. Né? Não tem mais ninguém. Não tem um outro. Não existe Pedro para ser o diretor da eclesia. Não existe Paulo, não é ele. Não é João, não é ninguém desses. Não existe uma denominação sendo formada, irmãos. Por que os cristãos foram se perder desse ponto, nessa dimensão de erro? Por que será? Né? O que aconteceu? Bom, precisava estudar história, tá bom, dava para achar onde está esse momento. Mas dá para ler a Bíblia, dá para ser lido pela Escritura, dá para examinar aqui, para ver, como diz aqui, olha, no Atos 17:11, examinando as Escrituras todos os dias. Mas para quê? Para quê que eles examinavam? Diz aqui, ó, para quê? Para ver o quê? Se as coisas eram de fato assim. Olha aí, irmãos, se as coisas eram de fato assim. Quer dizer, se tudo que estava acontecendo era de acordo com a Escritura. Não é? Se Deus está chamando nós aqui para sermos assim, como de Bereia, eu estou louvando ao Senhor cada dia por ver os irmãos com o mesmo coração. Só que quando a gente começar a examinar isso, para ver se as coisas são assim, nós vamos encontrar muitas coisas que não são assim. Mas muitas, né? Então nós vamos ter que ter uma escolha, fazer uma escolha. Se vamos seguir naquilo que é assim ou naquilo que não é assim. E Paulo, em Gálatas, lá no capítulo 1, os irmãos vão lembrar novamente. Eu acho assim, a palavra de Deus, ela é fácil, porque a gente lê ela muitas vezes. Né? Ela começa a se tornar complicada quando ela exige a gente de fazer aquilo. Aí é complicado. Né? Eu já li umas 1000 vezes esse texto aqui. Né? Mas uma vez que esse texto me leu, aí ele me cortou. Né, irmãos? Então, diz aqui em Gálatas 1, no versículo 8 e 9. Olha o que diz aqui. Paulo, apóstolo do Senhor, ele sabe quem o chamou, ele diz: eu sei quem tenho crido, né? Eu sei que ele me chamou para ser apóstolo, fundamento
ali, fundamento dos apóstolos e profetas para nós como povo de Deus. E ele diz o seguinte aqui em Gálatas 1, 8 e 9, olha só. Ainda que vocês reunidos aí, estejam juntos aí reunidos, e aparece um anjo. De onde vem esse anjo que ele está falando aqui? No céu. Do céu, irmãos, não é do inferno, não é do mundo das trevas. Se aparecer um anjo aqui do céu, aqui ó, na frente de nós agora, nós vamos ficar maravilhados. Nós vamos falar, puxa vida, que beleza, anjo é bonito, assim, né? Às vezes não é não. A maioria das aparições de anjos que tiveram no Antigo Testamento, eles caíram de medo, né? Mas tudo bem. Ele fala, ainda que um anjo apareça aí, vindo do céu, e ele comece a pregar evangelho, que o quê? Que vá além, não é isso? Que vá além do que vos temos pregado, esse anjo seja anátema. E para não ficar dúvida, ele repete de novo no versículo 9. Parece que não adianta nada hoje em dia. Hoje em dia, irmãos, não adianta nada esses textos aqui. Para a maioria dos cristãos, nada. É terrível, é triste. Olha assim como já dissemos, e agora repito, é igual ao Antigo Testamento, é hebraísmo, é uma redundância necessária, né? Se alguém vos prega, aqui já não é mais anjo, aqui já é alguém. Tá? Olha, pode ser um pastor, pode ser uma pessoa comum, qualquer um. Se alguém vem e prega evangelho que vá além daquele que recebestes, esse daqui, seja anátema, né? Então, irmãos, é claro, né? As coisas são assim. Lá em Romanos 12, Paulo, ele diz assim, nós, povo de Deus, precisamos ter uma forma, ou, melhor dizendo, não temos que ter uma forma. Não temos. Aqui no texto de Romanos 12, é a palavra negativa da forma. A palavra negativa, isso é, não podemos ter essa forma. E qual que é a forma que não podemos ter? Está vendo? Ó? Romanos 12. Está aí? Todo mundo viu? Não podemos ter a forma do mundo, irmãos. Não podemos. Hein? 12, 1 e 2. Né? É claro que o 1 ele vai explicar de fato qual é o sacrifício que Deus quer. Né? O sacrifício que Deus quer é que nós sejamos tocados de tal maneira pela palavra de Deus que a gente saiba jamais permitir qualquer formato em nós, formato, estética, aparência, aquilo que está sendo formado no mundo jamais deve ser a nossa maneira de viver. Em tudo, em qualquer coisa. Qualquer coisa que surgir a partir não de Deus, não deve ser a forma escolhida por nós, para nós sermos. Nunca. Né? Nunca. Tem que Jeremias, vamos ver uns textos aqui importantíssimos para nós nesse ponto. Jeremias 6, né? Jeremias 6. Lá em Jeremias 6, no 16 e 17. Vamos ver, irmãos. Vamos agora caminhar um pouco com calma, para a gente pensar nessas palavras. Também, muito. Jeremias 6. Olha só. Deus está dizendo assim para o seu povo.
Irmãos, olha só que amor, né? Que cuidado Deus está falando aqui, olha. Deus está pedindo ao seu povo que faça o quê? Olha, Jeremias 6, 16. 16. Ponde-vos à margem. Não é isso? Olha, isto é, entra no acostamento. Olha, sai um pouco fora. Pare no acostamento um pouco. Por favor, meu povo. Deus está dizendo assim, pare. Entra um pouquinho no acostamento. Quando a gente quer parar, a gente entra no acostamento. Então, se você parar agora no meio da estrada, vão te atropelar, né? Mas Deus está dizendo assim, a confusão no meio do meu povo está tamanha, que eu quero falar agora a vocês. Parem, entrem no acostamento, parem, saiam para lá, né? Agora, quando vocês pararem, olhem, porque chega um ponto que a gente não vê mais nada, irmãos. Chega um ponto que a gente perde a capacidade de ver. Uma vez Jesus disse assim, levante teus olhos e veja Jerusalém. Quer dizer, olhe a desgraça que está lá dentro. Olhem, meu povo, veja. Mas o povo já não via mais. Então, nós estamos dentro de um tipo de lugar comum hoje, que é quase cego o povo de Deus. Ele não vê mais. E ele acha que tanto faz. Mas Deus está dizendo assim, pare, entre no acostamento, veja e pergunte. Mas pergunte as coisas certas. Né? Como a gente tem comentado aqui, irmão, sem a palavra de Deus, as perguntas elas são muito ruins. Elas não têm sentido. As pessoas às vezes perguntam para mim assim, pastor, e quando lá ficar grande? Sabe, irmãos, perguntas desse nível. Quando lá ficar grande? Quando começar a aumentar de gente? Né? O senhor tem alguma coisa contra o templo? Olha as perguntas, irmãos. Sabe que é pergunta muito ruim. Né? Porque não tem o sentido da então, verdade, né? Não tem. Então a pessoa vai fazer uma pergunta baseada na cultura teológica que foi imposta a ele até aqui, dentro do período Constantino, século 21. Ele não consegue ir lá para a escritura de Deus. Então, aí que vai falar, né? Bem isso. Olha só, né? Perguntai, mas pergunte pelas veredas antigas. Quer dizer, faça uma pergunta que está dentro da minha palavra. Faça uma pergunta não dos pais da igreja, não da reforma, não dos teólogos, não dos caras aí dessa época que estão falando por toda parte. O Facebook está infestado de tudo que é gente. Até eu estou lá no Facebook, né, irmão? Então, assim, ó, a gente tem que fazer uma pergunta das veredas antigas. Isto é, da palavra de Deus. Vamos querer perguntar a palavra de Deus. Deus está falando isso para o seu povo. O meu povo não pergunta sobre a minha palavra. É triste, irmão. Eu estava numa livraria evangélica esses dias, falando sobre essas coisas, e eu disse assim, perguntaram para mim assim, o senhor não acha que o templo de Salomão do Edir Macedo é 666? Eu falei assim, não só não acho, como eu tenho certeza que não é. Não é. Se tivesse que colocar uma escala de 000 até 666, o Edir Macedo era meio. Aquilo ali é tão bizarro, é tão distorcido, é tão burro, que qualquer um descobre que aquilo lá não tem nada a ver com o diabo. Aquilo tem a ver com o Edir Macedo. Não, irmão, nem o diabo põe a mão naquilo. Aquilo é muito fácil de ver, que o diabo nem tem que fazer nada lá. Né, irmãos? Agora, meio é. Né? Agora, irmãos, 666 é os evangélicos. Evangélicos é 666. Isso sim é 666. Jesus disse que o 666 é aquele que tem 2 chifres, igual, semelhantes ao de um cordeiro. Irmãos, ele vai falar palavras igual um dragão. Quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ter a expressão de autoridade usando a palavra de Deus, a Bíblia. Irmãos, ele vai fazer tudo parecido com Jesus. Esse é o 666.
vamos dizer que os evangélicos são 5-5-5, né? Porque não é tão 6-6-6 assim, porque as formas estão totalmente erradas, né? Então é um negócio extremamente absurdo. Agora, irmãos, aí eu disse assim, sabe, você sabe, até os ex-alunos meus disseram assim, professor, tudo isso que o senhor anda falando sobre eclesia aí, e já está no estudo 18, irmão. Eu já pus 18 estudos, baseados nas veredas antigas aqui, ó, da palavra. Sabe, professor, aquelas coisas que o senhor falava lá em 2000 quando eu ainda podia dar aula lá na faculdade, 2009, 2008, aquelas coisas que o senhor falava da eclesia, nossas apostilas hoje são todas aquelas, daquele mesmo, igual o senhor falava. Eu falei, então, coitado de vocês. Eu falei, agora eu tenho mais dó ainda de vocês. Porque agora, antes vocês não sabiam, e agora vocês sabem. Agora vocês sabem. Né? Eu tenho ali, estava mostrando, estava compartilhando com a irmã os vários pensadores profundos que estão perguntando as veredas antigas. 20, 30 homens que estão querendo buscar as raízes na palavra de Deus e trazer. Hoje está fácil de saber. Né? Agora, vai chegar domingo após domingo. Eu perguntei a eles lá. Falei, vocês querem ver como o 666 está chegando perto? Vai chegar domingo que vem, vai todo mundo para o mesmo lugar, sentar lá um atrás do outro, fazer as mesmas coisas, dentro do aspecto constantiniano, da obra que a Igreja Romana fez, dentro do movimento cristão, tomando a forma do mundo, que é a forma paroquiana. Os da reforma não conseguiram mudar isso, só fizeram uma reforma mesmo, bem que o nome diz, foi só uma reforma. Não foram à raiz da palavra, não buscaram as veredas antigas. Hoje tem vários doutores da lei falando, inclusive a verdade, para os seus membros, simplesmente para aplacar a consciência que já começa a clamar. Né? Já começa a clamar. Mas vai chegar domingo que vem agora, vai estar todo mundo no mesmo esquema. Ninguém vai estar perguntando as veredas antigas para ver se é certo, para ver se as coisas são de fato assim. As coisas têm que ser de fato, fato. Não é? A palavra fato é a realidade diante de ti, tem que ser assim. Então, diz aqui, irmãos, olha só. Diz assim, ó, Jeremias 6,16, amados irmãos. Aí eles ficaram espantados dentro da livraria, viu, irmãos? Eles ficaram assim, meio quietos. Aí o gerente disse assim, professor, vem aqui, professor, vem aqui. O senhor, eu preciso dessa palavra. Eu preciso. Eu falei, eu volto aqui. Não sei quando, mas eu volto. De vez em quando eu vou lá, né? Então, mas eu não sei quanto a palavra toca e a pessoa quer. Porque aqui diz assim, olha, você vai achar, anda então pelo bom caminho, andai por ele. Não é qualquer caminho, irmãos. Não é qualquer caminho. É o bom caminho. O correto caminho. Né? E aí você vai achar descanso para a vossa alma. No modo certo de Deus, Deus vai trabalhar em nós como família. Do jeito que tem que ser. E as coisas vão se desenvolver dentro da forma correta. Como a estética das coisas, elas são respeitadas por Deus, irmãos. A estética é respeitada por Deus. Quando Deus fez o céu, Ele fez o céu com forma de céu. Quando Ele fez a terra com forma de terra. Os físicos agora estão perguntando assim, por que será que tudo é redondo? Aí no espaço. Por que será que todos os planetas são redondos? É uma boa pergunta. Eles estão se aproximando um pouquinho mais do prezinho. Né? Estão se aproximando do prezinho. Eles falam assim, por que será também que todos giram? Ó, já começa a melhorar. Né? Logo eles chegam em Gênesis 1. Né, irmãos? Então, eles estão observando que as coisas têm um processo imenso de inteligência, de organização, de grandeza. Né? Então, a forma é importante, irmãos. Se a forma não fosse importante,
teria planeta chato. Sabe aquela época da Idade Média, quando eles achavam que a Terra era chata? Tem essa época, irmãos, na história. Eles achavam que tinha uns elefantes embaixo da Terra, segurando o planeta. E eles viam o navio indo lá longe, aí caíram. Não, caíram. Já pensou? Irmãos, tem uma biblioteca na França, num lugar lá, milhares de livros já ultrapassados, mas que foram livros de universidades até outro dia. E o pessoal acreditava piamente, né? Então, não tem planeta tábua, não tem planeta bloco. Às vezes tem uns pedaços de meteoro por aí, porque está voando, mas aqui não é. Planeta mesmo é redondinho e girando. Não precisa ser que nem uma bola perfeita, mas é redondinho e girando. Todo mundo vê, as galáxias ficam girando. Irmãos, tudo está assim, perfeitamente colocado no espaço. Mas tudo isso não é nada comparado com a Terra. Bom, e aí todo esse desdobramento, o planeta do encontro. Sabe o que é marcar um encontro? Né? Assim, melhor que dá, quando alguém começa a namorar, fala assim, eu queria marcar um encontro com você. Aí a pessoa geralmente, sorveteria, né? Shopping, algum lugar bom, né? Hein? Onde? Beto Carreiro. Bom, lugares bons. Tem que encontrar um lugar legal. Vou encontrar com a minha amada, vamos lá divertir. Olha um lugar arejado, todo mundo ali, né? Um lugar legal, né? Cada um pode encontrar um lugar que achar, mas é o melhor que a gente pode fazer, né? Não é o melhor? É o meu lugar do encontro, né? Ontem nós tivemos um encontro, foi uma benção, foi um lugar legal, nós estivemos ali. Achamos o bálsamo de Higgs lá na mesa, né? Mas foi legal aquele encontro ali, né? Ficamos ali. A gente procura o melhor. Deus fez a mesma coisa. Ele fez o universo inteiro, assim, tudo daquele jeito, mas bem organizadinho. Mas ele falou, agora eu vou caprichar. Porque lá vai morar a pessoa que eu vou fazer a minha imagem e semelhança. A Terra. Nós demos o nome de Terra, mas devia ser água, né? E isso não devia nem ser planeta, devia ser redondeta, né? Porque na verdade não é uma coisa plana, é uma coisa redonda. Então devia ser redondeta água e não planeta Terra, né, irmãos? Não é nem reto e nem terra, a maior parte. A maior parte é redondo e água. Então Deus fez isso desse jeito, maravilhoso. Assim, aí a gente vai lá e tem um encontro, né? Não, mas é isso, olha. Mas olha, irmãos, e Deus planeja para a gente descanso para nossas almas, irmãos. Descanso para o lugar que o ser humano mais precisa. Descanso para dentro do nosso coração. Ninguém vai encontrar descanso em ter R$1 milhão na conta. A gente fala, no Facebook, irmão. No Facebook o pessoal fala assim, dinheiro não traz felicidade, mas compra bombom. Sabe, irmãos, essas frases que vira Bíblia, irmãos. Vira Bíblia. Sabe? Compra carro, como não sei o quê. É absurdo, né? Bom é bom, Bom é bom, né? Tem aquelas histórias. Então, hoje multiplicou-se as coisas, assim, diluiu demais o negócio. Então, irmãos, mas a alma da pessoa sabe, quando ele deita na cama ali, que ele precisa de um descanso muito mais elevado do que qualquer coisa que possa ter. Ele precisa ser tratado por Deus, o Criador. Então, ele está dizendo assim, tudo começa por você amar as veredas antigas, a minha palavra como ela é de fato. E querer viver isso no teu coração. Queira, e vamos viver isso, e Deus nos chamou para isso. Né? Um dia nós estávamos saindo das veredas atualizadas, né? E a gente estava lá e dissemos um dia entre alguns irmãos assim, irmãos, graças a Deus, a partir de hoje, nós estamos saindo fora de algo que não é. Nós vamos seguir o caminho do Senhor como é. Mas é tão difícil porque as pessoas estão tão misturadas. Por isso que Deus fala assim, pare um pouco à margem, pare. Mas não param. Porque eu recebo e-mail o tempo todo de programas, de convite, convidando, irmãos, convidando. Programa de homens, programa de mulheres, programa de adolescentes, programa de crianças, missões disso, missões daquilo, organização disso, organização daquilo. Não pode parar para pensar ninguém.
Ninguém. Agora Deus está chamando nós para andarmos com Ele. Então a gente pensa aqui a palavra do Senhor e durante os outros dias nós precisamos pensar sobre isso. Pesar essas coisas. Pesar. E ficar nos colocando à margem e pensando e vendo e olhando. Só que isso não tem valor hoje em dia. E então vai ter o descanso na tua alma. Mas tem tanta coisa para fazer, tanta cidade sem Cristo, tem tanto programa missionário para alcançar. Isso aí é uma obra do Espírito Santo, irmãos. E Ele está usando a gente na forma de Deus, não na forma do mundo. Na forma de Deus. Em que a gente em casa, dentro de casa, tu começa a levantar os olhos e olhar e ver teu filho. E ver tua filha. E ver o teu pai. O teu irmão. Ali Deus está começando a tratar alguma coisa santa lá dentro da tua família. Mas também fora, onde tu trabalhas. Como é que tu falas? Como é que tu dirige as coisas no teu dia a dia? Como é que tu anda por aí? Né? É um povo que é o templo do Espírito. Lembra isso, né? Povo santuário. Povo santuário. E vocês também já viram muita gente dizendo assim, o santuário é lá na rua não sei tal, número tal. Tem gente que fala isso. Né? Eu vou lá fazer uma visita na casa do Senhor. Né? Como casa do Senhor, irmãos? Casa do Senhor é você. Aí o pessoal até fala, é mesmo. Mas está lá aquilo que chamam de casa do Senhor, como aconteceu lá nos Estados Unidos aquela vez, na terra do Glenn. Teve 2 igrejas imensas que tiveram que se separar, porque uma queria colocar um cabide pontudo e a outra queria colocar um cabide de gancho na parede. Já pensou? A igreja batista do cabide pontudo e a igreja batista do cabide de gancho. Irmãos, isso é realidade contada por missionários, amigos meus. Olha o tipo de questões que dividiu uma igreja. Isso é um absurdo, né? Não tem cabimento. Isso diante do trono do Senhor é um negócio que acho que nem chega. Um negócio, não vai valer a pena julgar um negócio desse. Já está julgado pelos homens, de tão absurdo que é. Mas eles fizeram assembleia, brigaram um monte nas assembleias, e dividiram, compraram um terreno longe e fizeram a igreja batista do Gancho. Né, irmãos? Um negócio absurdo. Onde que chega a mente das pessoas religiosas? Né? Aí o pessoal fala assim, já fica falando mal das pessoas, né? Sabe, irmãos, uma coisa é falar mal das pessoas, outra coisa é falar do mal que está acometendo o ser humano. O mal que está acometendo o ser humano é tragédia, é terrível. E está enganando o ser humano, levando eles a parar, estatizar. E o Senhor fala assim, parem mesmo. E vejam, andem no bom caminho. Vocês vão ter o descanso na alma de vocês, vocês vão viver a vida que eu tenho para vocês. Olha o final do versículo 16 é dramático. O final do versículo 16 é dramático, irmãos. O povo de Deus disse o que para Deus? Não andaremos. Não andaremos. Mas eles dizem, Eles não andaremos, nós não queremos saber das veredas antigas. O povo está... Irmãos, hoje está terrível, porque a Bíblia... eu estava vendo aí agora um amigo meu lá da Costa Rica. Ele mandou umas coisas da Bíblia, achei muito interessante. Ele estava dizendo assim, mais de 6 bilhões de livros da Bíblia vendidos. O grande amor do Gutenberg foi imprimir a Bíblia, né? 1400 e tanto lá. Ele conseguiu imprimir a Bíblia, Gutenberg. Né? Hoje todos nós aqui, cada um tem uma Bíblia, às vezes tem umas 20. É tão terrível que as veredas antigas estão diante de nós mais do que nunca o povo de Deus teve isso diante de si. Né? Mais do que nunca. A nossa geração, ela vai ter um peso de julgamento sobre nós imenso. Imenso. Bíblia hoje tem no celular, tem umas 10 no celular, cada uma de uma versão para estudar, comparar. É fácil, tudo grátis. Né? Então é um negócio absurdo que... Mas as pessoas dizem, não andaremos. Quer dizer, nós vamos continuar do jeito que estamos. O fluxo está bom, está rendendo almas, está rendendo dízimo, está rendendo plano cooperativo, está rendendo não sei mais o que, missionários, e assim vai, e tem que ser.
capacidade de reflexão, ela não mais contempla o Espírito Santo. Não. Né? A palavra do Senhor, que tem uma forma de conduzir o seu povo, nós como família, mas isso não vai aparecer em relatório nenhum, como todas as eclesias de Cristo, ao longo da história, desde Jesus até hoje existem, né? São chamadas na Bíblia de restantes. Apocalipse 12, 17, diz que o diabo, nesse tempo, no último dia, ele ia se levantar contra nós. Aí é bem diretamente contra nós, os restantes, que querem guardar e guardam os mandamentos do Senhor. Os remanescentes. E ali em Apocalipse 12, 17, a palavra é restantes, mas é a mesma coisa. Né? Aqueles que sobraram, que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Essa é a batalha nossa hoje em dia, irmãos. Né? Então eu falo os irmãos lá em Campinas, São Paulo, nós somos um corpo. O corpo de Cristo está por toda a terra. Não existe essa história de corpo, um corpo em Florianópolis, um corpo em Barreiros, um corpo em São José. Não existe isso. Muito menos ainda um corpo na Trindade, um corpo em Ingleses, um corpo em Barra da Lagoa, um corpo em Agronômica, ou seja, assim, não existe isso. Toda referência de eclesia nas veredas antigas aqui é que todos nós somos um. Só que o pessoal, na mentalidade de hoje, na administração, na gestão de hoje, eles não conseguem entender como é que se gestoriaria um negócio desse. Como é que o pastor vai gestoriar uma coisa dessa? Mas não é o pastor que gestoria nada. É o Espírito Santo. Então o Senhor me chamou para cuidar das ovelhas de Deus, que são essas aqui, que tem lá em São Paulo e que tem em São Bernardo do Campo. E eu estou fazendo isso. Estou fazendo isso. Mas eu não sou maior que vocês, nem menor que ninguém. Nós somos o mesmo corpo. Eu vou ser digno dessa obra, idôneo dessa obra, se eu falar aos irmãos as veredas antigas como elas são. Para que todos nós sejamos habilitados nessa palavra, fortalecidos nela. Né? Agora, a gente imaginar o corpo de Cristo, em que tem um pouco que chama igreja tal, no bairro tal, igreja tal, no bairro tal, e na realidade esse sistema é dividido realmente, é cada lugar um corpo separado, e que ninguém sabe e ninguém pode nem sequer ter algum tipo de relacionamento de administrativo nesses lugares, é separado totalmente. Né? Além das próprias denominações, que já têm doutrinas diferentes uma das outras. É um absurdo, é totalmente absurdo, irmão. Vocês conseguem imaginar a dimensão do absurdo que está? Né? E Deus, então, por isso ele mandou parar. O povo dele parar. Isso é Jeremias. É Jeremias, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Ele está falando assim, parem. Né? Porque o povo estava disperso, as tribos dispersas, cada um querendo se mirar e se espelhar em algum tipo de lugar do mundo. Era uma coisa totalmente dispersa. Né? Então, lá no versículo 17, e Deus disse assim, também eu coloquei atalaias. Atalaias, irmãos. O que é um atalaia? É alguém que fala. Né? Eu digo para os irmãos em toda... agora, chegaram outro dia e perguntaram para o André assim, você vai continuar sendo meu irmão? Irmãos, olha a pergunta, irmão. A pergunta. Não tem cabimento. A pessoa entregou a vida a Cristo? Entregou. Eu também. Então nós somos irmãos. O que a gente lamenta é a degeneração da forma. Né? Como se Deus tivesse dito assim, haja luz e apareceu uma batata. Já pensou um monte de batata vindo do sol? Isso é um absurdo, não é assim. Então a luz tem que ter uma forma. Ela tem uma forma. Para transmitir exatamente, ela tem uma estética, ela tem todo um componente para trazer o que ela pode trazer. Tem que ter a forma dela. Haja luz e houve luz, e aí vai dessa forma. Haja eclesia. Aí houve eclesia. É o povo, a família do Senhor, que deve ser assim, até a vinda de Jesus. E como é que vai organizar um negócio desse tamanho? Essas perguntas a gente ouve hoje. No tempo dos apóstolos não tinha essa pergunta.
Essa pergunta não existia no tempo dos apóstolos. A pergunta no tempo dos apóstolos era só essa, né? Que eles queriam servir o Senhor. Mas aqui diz assim, ó: pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Estai atentos. Que é esse som da trombeta? Não é da volta de Cristo, não. Aqui é o som da palavra sendo falada do jeito que ela é, veredas antigas como ela é. Estai atentos à palavra de Deus. Quando ela for tocada, ouçam. E eu falo com os irmãos, somos irmãos, amamos vocês, né? Aí eu ouço o pessoal do Mackenzie fazendo reunião sobre os desigrejados e dizendo assim: olha assim, eles reúnem os superdoutores. O que vocês acham desse negócio? Aí eles falam assim: não sei não. A Europa já não vale nada o cristianismo. E o que você acha? Estados Unidos também. Está diluído esse negócio. E Brasil Brasil também. E, irmãos, já pensou um diálogo desse dentro do Mackenzie, com altos doutores falando sobre os desigrejados desse jeito? Tem aí, se quiser perder tempo, mas se não quiser perder tempo, quiser estudar, vai lá e procura assim: desigrejados, palestra do Mackenzie. Não tem fundamento algum bíblico. Algumas pessoas chegaram ao ponto de dizer assim: olha pessoal, vieram os pais da igreja, vieram os reformados, e assim tem que ser. Olha só, irmãos. Sabe, irmãos? Olha os argumentos. Isso é bíblico? Não é. Mas as pessoas estão tentando debater e chamar de uma posição de altura, como se tivessem eles nesse modelo sendo o certo, e tentando colocar a situação de extrema heresia daqueles que não correspondem com a ideia que eles acham ser certa. Mackenzie é Augusto Nicodemos, né? É muito triste de ver pessoas desse nível não tendo argumentação, né? Então aqui, irmãos, olha assim, ó. Mas, mesmo diante do som da trombeta, eles dizem o quê? Não escutaremos. Quer dizer, a palavra está sendo falada, mas eles dizem: não escutaremos. Nós não vamos andar, não vamos escutar. Né? Então esse é nós temos que interpretar, irmão, saber, nós aqui, precisamos saber, para viver de forma adequada os nossos dias de vida, nós temos que ter a capacidade de interpretar os nossos dias. Sabe? Não adianta a gente querer viver fora da Escritura, como está acontecendo com os cristãos, porque eles não estão interpretando a própria palavra como ela deve ser, pelo Espírito e na palavra, e não estão interpretando os seus próprios dias. Então, dentro dos nossos dias, estão ocorrendo pessoas que estão sem Cristo, pessoas que não conhecem Jesus, do jeito que Deus apresenta Ele. Tem pessoas que já estão em Cristo, estão envolvidas em formas absurdamente erradas em relação à palavra, e que não estão nem aí em andar conforme a Escritura e nem querem escutar a Escritura como ela diz ser. Né? Então, esse é o nosso momento. Além disso, nós estamos dentro do último dia, sendo chamados por Deus para guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Formar entre nós a família do Senhor, que já somos essa família, e estar preparados para responder a qualquer que perguntar a nós. Lembra isso? A razão da esperança, a razão. Isto é aquilo que de fato acontece por Cristo em nós. Olha, irmãos. Depois a gente continua. Né? Tem mais umas partes, mas não vai dar. Mas essas coisas assim, nós vamos estar orando ao Senhor, né? Para que de fato a gente queira muito segui-lo conforme está a sua palavra. Amém? No Senhor, amém. Seja amém do nosso coração. Né? É um amém que eu não queria fazer um apelo de amém. Eu estou só falando se é amém. Se é amém, é amém. Né? É uma coisa particular. Tem um livro aí de umas 500 páginas chamado Amém, que é quando o povo de Deus aprendeu o significado de amém, né? Que era a assinatura para com a palavra. Né? Vamos orar, né, amados? Ó
ó Deus precioso, Senhor, eis aqui a tua família, o teu povo, e nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos lê, nos chama a parar contigo, como Jesus fez aquela parada na relva e falou aos seus queridos o que todo mundo conhece por sermão da montanha, mas são as tuas palavras, Senhor, que nos movem e nos tornam mais parecidos contigo, preparados em ti, para sermos em tuas mãos como aquele óleo que desce da barba de Arão e percorre todo o lugar que tu queres que a gente vá. Sejamos o povo santo, Senhor. Abençoa o teu povo todo que está espalhado pela terra, para que eles possam querer parar ao lado, levantar os olhos, ver o Senhor na tua palavra, querer te escutar e querer andar em ti, Senhor. Abençoa nós aqui, a continuidade dos nossos dias, e sejam sempre nossos dias firmados e formados pelo Senhor. Assim, nós vamos celebrar o Senhor na tua ceia, Senhor, que é o Senhor mesmo. Nós estamos ceando aqui agora do Senhor. Enquanto nós comemos, o Senhor partiu o pão. Então nós nos alimentamos de ti, e assim nós vamos partir o pão e dar graças. Ó Deus querido, nós te louvamos aqui juntos em nome de Jesus. Amém. Então a irmã Margarida vai tocar e nós vamos... irmão Jaison pode entregar o pão. E tem ali uns inários e no 340 vamos poder cantar juntos enquanto o irmão Jaison entrega o pão, que Jesus disse que está sendo lembrado agora que de fato nós nos alimentamos de Cristo, da palavra e do Senhor Jesus, pela sua palavra, pelo seu Espírito. Salvador bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sob a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém? Amém, né, irmão? Amém mesmo. Porque foi Jesus que nos chamou. E lá... 340. E assim que Jesus disse para nós, seus discípulos, fazermos esse ato em Mateus 26. Está escrito isso que estamos fazendo aqui, né? Mateus 26 diz que Jesus falou com os seus discípulos sobre a Páscoa. E perguntaram para ele, onde nós vamos celebrar a Páscoa? Jesus disse, olha, vão lá na praça, tem um moço lá, ele está pegando água. Fale com ele que na casa dele eu devo celebrar a minha Páscoa. Esse aqui é um cânon, é um modelo, né? Mateus 26, 18, é bem claro que a ceia do Senhor é ceada na casa.
na família, no meio da família, né? Não no templo, nenhum templo. Tinha templo nessa época aqui, tinha. Mas o mandamento de Jesus é casa. Então, diz o versículo 19, que eles fizeram como Jesus ordenara. Que bom que fosse assim. Os crentes em Cristo fazerem como Jesus ordenou, isso é bom. Isso é uma das veredas boas, né? E então eles foram lá para a casa daquele moço, provavelmente casa da mãe do Marcos, né? E aqui diz assim no versículo 26, que enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão e ele abençoou aquele momento ali. Vamos orar. Senhor, nós somos chamados e entendemos pela Tua graça, pelo Teu Espírito em nós, entendemos que o Senhor realmente realizou a obra da redenção das nossas vidas, Pai. Nós queremos dar graças porque Jesus Cristo esteve naquela cruz e lá Ele fez tudo o que é necessário para que o ser humano tenha vida. E vida em Seu nome bendito. Nós estamos aqui celebrando o Senhor Jesus em nossas vidas e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E então deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. E assim como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Fizemos assim como o Senhor ensinou. E depois ele tomou o cálice. Então vamos cantar a segunda estrofe. Só em Ti confio, grande é Teu amor. Nunca desprezaste um só pecador. Todo que contrido já Te procurou, pela Tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Amém, amados. Amém. Jesus então fez alguma coisa assim que ninguém esperava, né? Foi algo que em todos os séculos, era quase um lugar comum já. Eles reuniam, embora nesse momento estavam numa casa, mas eles viam o pão e o vinho sendo partido, o pão entregue o vinho. Mas naquele momento Jesus faz algo totalmente diferente. Ele pega o pão e pega o vinho e ele diz, agora, a partir de agora, não tem mais nada disso que aconteceu. A partir de agora é um novo testamento no meu sangue. Então todas as promessas, essa promessa contida aqui nessa celebração está se cumprindo em mim, né? Então esse momento vai marcar também o momento da minha partida e eu vou ficar com saudade de vocês. Então vocês vão continuar a jornada e vocês vão se lembrar de mim, vão se reunir e vão celebrar esse momento, vão continuar aqui assim até o dia. Então esse momento aqui ele também é escatológico, ele está mostrando o dia que Jesus vai voltar. A promessa de Jesus está sendo anunciada aqui. A promessa de Deus, irmãos, ela é verdadeira e cúmplice. Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz. Haja a minha volta, vai haver a volta do Senhor. Algumas coisas dentro do tempo parecem demorar, mas Ele vai voltar. E nós temos o privilégio e a honra de anunciar essa vinda, como se agora estivesse sendo.
como se fosse já, como se já tivesse sido, porque assim é. Então, Jesus pegou o cálice e deu graças. Ó Deus bendito, nós estamos celebrando, Senhor, o ato que começa a contagem regressiva para nós da vinda do Teu dia, Senhor. E nós começamos a ser chamados a anunciar o dia do Senhor. Obrigado, Senhor Deus querido, porque em nós está a Tua vida. E nós celebramos que o Senhor há de vir para nos levar para o céu do Senhor. E nós anunciamos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E assim, irmãos, como Jesus nos ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, obrigado, Senhor, por cuidar de todos nós, por nos sustentar dia a dia, por nos levar no nosso coração como vasos de barro o testemunho da Tua graça, da Tua glória, os mandamentos do Senhor. Ó Deus, eis aqui o Teu povo, fazendo como o Senhor ordenou e anunciando o Teu dia. E nós, agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, vamos continuar firmes. Deus fortaleça, nós somos muito gratos ao Senhor, né? Graças a Deus a irmã Sheila pôde vir, o Glenn também. Nós tivemos aqueles encontros lá na sua casa, foi uma grande bênção. Depois lá em São Bernardo, em Campinas. Quer cantar a última estrofe? Vamos cantar a última estrofe do hino 340, né? Então a gente é muito grato a Deus por esse tempo, né? Que a gente vai passando. E agora essa comunhão que o Senhor mantém, né? Vamos cantar o hino, a quarta estrofe. Sempre em Ti confio, grande é Teu poder, Tu os inimigos podes bem vencer, salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo Seu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Amém mesmo. Assim seja, amém. Olha, também damos graças porque a irmã pôde vir, a Francisca, irmã Francisca, desculpa esquecer o nome. Mas Deus abençoe todos e todos os que viajaram e foram e voltaram bem. Eu sei que vários irmãos estiveram longe, né? A irmã Rosana, a irmã Nair, a irmã Margarida, né? Foram longe e voltaram. Alguns vão também daqui a pouco viajar, né? Que é a irmã Catiane, o irmão Daniel. Que Deus guarde os irmãos como povo de Deus, indo para aquelas terras tão carentes lá do Senhor, né? E Deus abençoe os irmãos lá em São Bernardo também, tá ali, lá em Campinas e aqui em Floripa, em outros cantos também que tem chegado a palavra do Senhor, né, irmãos? Ó, irmãos, vai ter uma continuação da coinonia ali, porque assim, eu queria muito dar graças, porque está chegando mais um versário, meu, assim, e eu queria muito dar graças, né? Pode se chamar aniversário, mas todos nós fazemos um dia versário, né? Todo dia.
Mas aí a gente vai ter um momento ali, todo mundo lá um pouquinho, né? E Amanhã vai ser um dia muito especial, né? um dia muito especial. Né? Então, irmãos, Você vai ficar mais novinho. eu vou ficar mais novo. Pastor, eu queria dar um Sim. beijo em cada um, Amém. dizendo que eu vim aqui Amém, mesmo amém. porque eu quero conhecer vocês. Amém. Eu estou sempre ali na internet vendo. Né? Então, assim, eu conheço vocês. Amém, Agora a amém. gente conhece você. Amém, amém. O Pedro. Eu vejo vocês, sabe? Estou ali. Então, eu vim mesmo com muita vontade de tocar, porque essa coisa virtual, né? Amém, amém. Então, e aí, amanhã é o aniversário do partido. Queria ver vocês face a face, né? Ele está aqui, né? Quando era? Ah, estou. Não, é 58. 58. É bem bom. Porque você disse pra mim, quando tocar velho, que não tem negócio de velho. Não tem negócio de velho. Em Cristo é vida eterna. Nós estamos no patamar de vida eterna. É, vida eterna. Pra dizer a verdade, não parece. Ah. Pra te mais junto, não parece. É, chega aquela fase, depois dos 30, a gente passa para a fase de não parece. Parece 57 tem, pastor. Ah, olha, irmãos. Uma amiga que vai fazer amanhã também, 80 anos. 80? É. Olha, deixe-me só avisar que qualquer uma oferta pode ser entregue ali, que é o lugar das ofertas, e que Deus abençoe todos. Vamos lá. Vou desligar. Deixa-me falar um tchau para a turma aqui. Aí estão todos os amados, fazendo um oi. Amém. Oi? Hoje estava com saudade da sua mensagem. Ah, quem estava com saudade? Ah, que bom que ela veio. Foi uma bênção. Eu estava orando por aquela viagem, a viagem dela, né? Que foi e voltou. E, queridos irmãos, nós vamos ali, vai ter um pouquinho mais de coinonia. E é muito bom a gente poder ter podido, assim, estar junto aqui pela internet. O Senhor nos guardou juntos e pudemos compartilhar a palavra. Deixa eu lhe dar um abraço, meus parabéns, Deus abençoe. Tá bom, obrigado. Amém. Deus abençoe. Não, obrigado, tia Lá. Graças a Deus. Então, Deus abençoe, amados. Em Campinas, amados e queridos, São Bernardo, aqui em Floripa, lá em Ohio e lá em Califórnia e outros estados nos Estados Unidos também tem sempre junto, São Paulo, aqui no Brasil. Eu vejo ali no site alguns estados, alguns lugares que sempre estamos juntos. Então Deus abençoe, irmãos. Eu vou lá, vou desligar aqui e logo nos vemos. Qualquer coisa podemos entrar em contato. Deus abençoe, queridos e amados no Senhor. Eu tava perguntando aqui sozinha, que eu achei ela vai me dar carona. Eu disse assim, ela mora onde? Eu no Rio, mas eu não vou de carona pro Rio. Eu moro em Ipanema. Mas eu fiz uma hospedagem No Mercury Convention, que é aqui perto. Mas tá carioca? Esse é filho dela. Também é carioca, mas o meu irmão mora aqui. Quase que eu sou, né? Ah, o livro você me passou pra minha amiga. Laura, hoje em parabéns. Vamos chegar ali, irmãos? Vamos ali. E eu estava te mandando, vocês Aí eu conversei com ela, mas ela deu a perceber, assim, a pessoa que você vai perceber, né? Ela está aberta, então ela
fui muito, a gente ficou conversando no shopping. Mas eu passei pra As crianças estão. Mostra ele, mas uma ideia assim. Vamos pra lá, porque as crianças estão alinhadíssimas. Gente, vamos terminar o papo lá na outra sala. Eu já troquei Eu ali. vejo você pegar Arrastando o pessoal pra ir lá. Deixa eu só desligar aqui. Deixa eu me desligar.